Em relação às declarações do candidato Jair Bolsonaro sobre o Globo em 1964, o Grupo Globo emitiu a seguinte nota, abre aspas. O candidato Jair Bolsonaro disse há pouco que o Roberto Marinho, em editorial de 1984, afirmou que participava do que chamava de Revolução de 64, identificado com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas. É fato. Como todos os grandes jornais da época, com exceção da Última Hora, o Globo apoiou editorialmente o golpe com o objetivo reiterado de Roberto Marinho 20 anos depois. O candidato Bolsonaro esqueceu-se, porém, de dizer que em 30 de agosto de 2013, o Globo publicou um editorial em que reconheceu que o apoio ao golpe de 64 foi um erro. Nele, o jornal disse não ter dúvidas de que o apoio pareceu aos que dirigiu o jornal na época e viveram aquele momento a atitude certa, visando ao bem do país. Pessoal, vocês estão vendo aí? Vocês viram isso aí? Vocês entenderam alguma coisa? Não entenderam? Pessoal, isso aí é o espírito do Roberto Marinho, que está falando no ouvido dela. É brincadeira, pessoal. Isso aí é um exemplo, né? A Globo foi feita na época dos militares. Ela nasceu na época dos militares. Roberto Marinho andava, né, de braço dado com o Figueiredo. Para você ver o que é bajulação, né? Roberto Marinho ao lado do Figueiredo, né? A Globo nasceu naquela época. A Globo nasceu na época dos militares. E a Globo foi muito ajudada pelos militares, certo? Na época dos militares, eles fizeram tudo para que tudo no Brasil se desenvolvesse, né? Uma das coisas que se desenvolveu foi a tecnologia da informação, né? Então as TVs naquela época nasceram, as TVs nasceram naquela época, né? E a Globo foi uma das que mais cresceu nessa época dos militares. Eu me lembro quando a Globo, né, não era nada. Eu me lembro quando a Globo foi fundada, pessoal. Eu me lembro no começo da Globo. Na época, quem mandava em tudo, toda a comunicação era a Tupi. Depois a Globo foi crescendo, crescendo, e absorveu a Tupi, né? Absorveu e foi crescendo mais ainda, e foi, como se diz, né, Globo, né, foi englobando tudo, e hoje esse monstro, né, de comunicação. Hoje a Globo é grande, muito grande, né? Por quê? Porque por trás tem o poder, né? Por trás tem o governo. Hoje a Globo recebe, sabe quanto? 2 milhões. Não é por mês, não. 2 milhões por dia. O SBT, 500 milhões por dia. A Record, 500 milhões por dia. Pois é, cresceram na época dos militares, ganharam crescimento, ganharam fama, ganharam muito dinheiro na época dos militares, né? Depois, né, que os esquerdistas tomaram de conta, os comunistas tomaram de conta, eles agora estão defendendo os comunistas, né? Então, o poder, né, que antes era dos militares, né, quando passou para os civis, que os comunistas tomaram de conta aqui do Brasil, eles foram para o lado dos comunistas, né? E tá aí esse papelão aí, a gente vendo esse papelão todinho aí, eles mostrando o que eles são, né? Dizendo, né, que o que Roberto Marinho falou foi um erro. Só que o Roberto Marinho morreu, eu acho que foi em 2000,
2003. E 2013 eles vieram com esse negócio, né, de que foi um erro o Roberto Marinho, né, ter apoiado os militares. Oh, meu Deus. É muita hipocrisia desse povo, viu? A gente vê assim cada coisa nesse mundo, viu? Então, pessoal, a Globo hoje é comunista. Mas por quê? Porque quem está no poder são os comunistas, são os socialistas, né? Se depois o Bolsonaro ganhar essas eleições, pode ter certeza que eles vão correr atrás do Bolsonaro. Porque hoje eles dependem muito do governo. E se o Bolsonaro disser, ou fizer o que ele prometeu, né, de dar, por exemplo, a Globo tem 40% de audiência e ganha 90% da verba pública, né, da verba para anúncio, né, que não tem nem cabimento, né, como a gente está gastando dinheiro, né, o dinheiro dos impostos, né, o governo gasta o dinheiro dos nossos impostos para quê? Para divulgar o quê? Para divulgar uma estatal como os Correios, para divulgar a Petrobras, que é outra estatal. Tem cabimento se a Petrobras é a única empresa que pode trabalhar com o petróleo, explorar o petróleo no Brasil. Para que propaganda de Petrobras? E Correios, para que propaganda de Correios se o Correios é outro monopólio? Só quem pode distribuir carta aqui no Brasil, né, é os Correios. Tem cabimento? Então o Bolsonaro ele quer tirar, né? Não precisa. Dinheiro é uma coisa suada. Então tem que ser investido para o povo. Se sai do bolso do povo para o governo fazer alguma coisa por nós na área social, então esse dinheiro tem que ser investido. Então não tem que ser jogado em empresa como o Globo, como o SBT, como o Record, ou como com qualquer outro meio de comunicação. Não precisa. Não precisa. O governo só precisa fazer as coisas, né, e fazer uma divulgação muito simples, não precisa dessa divulgação maciça, não precisa de tanta divulgação. Para que isso? Todo mundo vê o que está sendo feito. Se o Brasil hoje começar a crescer e tiver obras em todo canto, o povo está vendo. Não precisa ninguém falar mais nada. Só precisa estar sendo bem governado. Se tiver emprego, se tiver movimento no comércio, na indústria, se tiver correndo tudo bem, todo mundo estiver bem, todo mundo vai ver que aquele governo está bem, né? Foi um bom governo. Então é isso. A melhor propaganda que tem é isso. A melhor propaganda que tem é o emprego, é o desenvolvimento. Então não adianta fazer uma propaganda do Temer com a economia desse jeito. Não precisa fazer porque a gente está vendo, não engana ninguém.